Olá a todas, olá a todos. Este é o Fala Rovai e eu vou conversar com vocês hoje sobre a operação realizada pela Polícia Federal de Brasília nas Laranjeiras, lá no Palácio de Governo do Wilson Witzel. A operação, vocês já sabem o que foi, o que aconteceu, quais são as justificativas. Eu quero aqui, então, tentar avançar um pouco para falar sobre qual é a estratégia do Bolsonaro por trás disso. Evidentemente que a primeira estratégia é amedrontar seus adversários, é mostrar a eles que ele tem um poder de fogo que pode ser usado contra aqueles que, de alguma maneira, se insubordinarem contra a sua força central. Então, ele está deixando de maneira mais clara impossível o seguinte: mando eu aqui na Polícia Federal, mando eu aqui na Receita Federal, mando eu nos aparelhos de estados e vou fazer as operações que necessárias forem para calar aqueles que se manifestarem contra a gente. Por que a operação se deu contra o Witzel e não contra o governador de Roraima? Ou não contra um governador aliado? Evidentemente, porque tem interesses políticos por trás. A partir de agora, fica claro que nós temos uma política, uma polícia de Estado utilizada, que vai ser utilizada pelo Bolsonaro para perseguição de adversários. Uma Gestapo brasileira. Uma Gestapo brasileira. Vai ser usada só contra o Witzel? Evidentemente que não, e por isso que não, a gente não pode fazer análise. Mas o Witzel é uma picareta. Olha, eu tendo a acreditar que sim. Pelo menos um protogenocida a gente sabe que é. O caso do João Pedro está aí para mostrar isso. E de tantos outros que foram assassinados por uma polícia que foi criada por ele, foi reformada por ele para atirar na cabecinha. Mas vai também ser utilizada contra governadores como Flávio Dino, contra Camilo Santana, contra prefeitos do PDT, do PCdoB, do PSOL, qualquer partido que se movimente e haja contra ele. Essa é uma questão, mas também é uma forma do Bolsonaro dialogar para com o povão. E é isso que eu acho que é importante entender. Já faz uns 15, 20 dias, um mês, que só se fala que o coronavírus nas redes bolsonaristas vem sendo utilizado para corrupção, que estão comprando equipamentos que não precisa, que estão comprando medicamentos por preços exagerados, que foram trazidos respiradores de outros lugares por preços que são muito maiores. Por exemplo, o governador Flávio Dino foi acusado por Bolsonaro disso, quando fez essa operação, porque a polícia não permitia a entrada dos respiradores e serem encaminhados ao Maranhão. Ficavam presos aqui, ou em Brasília, ou no Porto de Santos, enfim, em alguns lugares. Se chegasse por navio, dependendo de como chegasse, se chegasse por avião. Então, tiveram que ser realizadas operações heterodoxas para poder que alguns estados pudessem ter esses equipamentos nas suas localidades. E isso, evidentemente, aumentou o preço de alguns produtos. Quem aumentou o preço? O governo federal. Eles criaram a dificuldade e agora estão transformando essa dificuldade num esquema de corrupção. É preciso tomar cuidado e analisar isso à luz dos fatos. Dos fatos. É mais caro, mas por quê? Essa é a primeira questão. Então, a segunda é que criou-se toda essa narrativa com base nesses preços, às vezes, mais caros, para dizer que, então, o coronavírus vinha sendo usado para corrupção. E agora, essa narrativa vai ser utilizada para dizer que o Bolsonaro está sendo perseguido pela classe política, pelo Supremo Tribunal Federal, por governadores e por quem quer que seja, imprensa, mídia, etc., porque ele está combatendo a corrupção. Então, o Bolsonaro passa a ser um mocinho que, primeiro, criou uma dificuldade para que os governadores tivessem que fazer essas operações e agora, a partir de depois de eles terem feito, para poder atender às necessidades do seu povo, eles vão dizer que teve esquema de corrupção e a Polícia Federal vai mandar prender, então, vai mandar investigar, vai mandar apurar, vai mandar fazer contra esses governadores. E quando houver uma reação da classe política, ou se houver uma reação do Supremo contra isso, eles vão dizer, então, que o Bolsonaro está sendo perseguido porque está combatendo a corrupção. Já que a gente sabe disso, precisa se antecipar. É preciso utilizar agora uma estratégia de governadores para que isso seja dito para toda a população. Estão nos transformando em corruptos, se essa for a questão do Witzel, eu não sei, não tenho os elementos. Sei que a Carla Zambelli sabia antes, sei que ela anunciou antes de que essa operação existiria, deu até um apelido para a operação, Covidão. Isso é um absurdo. Mas esses governadores vão ter que se juntar e ter uma reação dura
Não se pode esperar mais dos governadores moção de repúdio e cartinhas dizendo que não gostaram. Ah, bom, Rovai, você está falando isso, mas ontem o Bolsonaro almoçava com os chefes das Forças Armadas, né? Almoçou com o comandante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, um almoço fora da agenda, provavelmente para tratar disso, é verdade. Como também saiu correndo para encontrar horas, provavelmente para tratar disso. É risco? É. Mas o risco já está dado. Eles já estão quebrando todos os caminhos institucionais. No momento desse, ou se grita 6, ou se perde o jogo, e é trucado. Então, fica aqui o meu apelo àqueles que têm condições e estrutura de reagir. A população brasileira, nesse momento, está em casa, presa por conta de uma pandemia. Governadores e prefeitos têm ainda alguma condição de reagir, inclusive porque governadores teriam que controlar suas polícias. E é preciso usá-las, se necessário for, contra atos de arbítrio, como fez o Itamar Franco, em Minas Gerais, quando da tentativa de privatização de Furnas. Era isso que eu tinha para hoje de recado. Beijos a todas, beijos a todos vocês, sócios e apoiadores da Fórum no YouTube. Sócios Fórum e apoiadores da Fórum lá no YouTube. Beijos.